Bom, agora eu vou fazer uma pequena introdução sobre softwares que são interessantes de ter na máquina, no Linux, para computação científica, voltados para computação científica ou engenharia, enfim, né? Ambas áreas plenamente associadas, né? Eu quero mostrar aqui só o que é interessante ter na máquina, né? Eu fui digitando aqui o que é interessante e conforme vai aparecendo ah, as instruções de como instalar, né, esses softwares na máquina. Começar pelo Octave, né? É só colocar aqui GNU Octave install Ubuntu. É só vir no terminal e digitar esses comandos que já é possível, né, fazer a instalação desses pacotes de softwares, né? Sempre é recomendado quando vai fazer uma instalação de um pacote, de um software, fazer a atualização primeiro do apt, porque ele vai fazer essa atualização conforme os últimos lançamentos, né? Então, faz essa atualização primeiro, ele vai conferir, né, nos espelhos do software, dos locais onde estão armazenados esses pacotes. E aí nós vamos então para a instalação propriamente dita do software. É só digitar o que tiver instruído ali, né? Geralmente qualquer pesquisa básica ali no Google já vai dar essa informação de como fazer a instalação. Vem aqui, coloca a instalação, eu não preciso instalar porque eu já tenho ela instalada, né? Então, o Octave é a ferramenta de computação, programação, computação voltado para matemática, cálculo numérico, semelhante ao MATLAB, tá? Então, é bem interessante ter ele, porque ele vai permitir fazer cálculos aí em tempo real. Ele também é interpretado, né? Então, não precisa compilar. Vamos supor que ele já está aberto numa linha de comando, ó. Se eu vir aqui digitar 1 mais 1, ele já vai me dar a resposta, tá? Então, é bem interessante, dá para fazer scripts nele, né? Então, eu venho aqui e faço scripts semelhante ao MATLAB, ou posso fazer direto na linha de comando também, como eu fiz antes ali para gerar algum resultado mais imediato. Octave, então, primeiro software, tá? Importantíssimo. O Python, sem dúvida, né, é um dos mais importantes. Mesma sequência, né? Sudo apt update, atualizar os pacotes apt. Instalar ele com essa sequência de código aqui, colocando o 3 na frente para dizer que é o Python 3, é a última versão de lançamento do Python, tá? Então, o Python eu já tinha instalado aqui, se eu não me engano em outro vídeo eu já mostrei, sudo apt install Python 3, e ele, mesma coisa, ele não vai instalar porque já está instalado. Se eu vir aqui Python menos 2 vezes version, vai me mostrar, desculpa, o Python sempre tem que botar o 3, tá, na frente, nessas versões modernas, aí ele vai mostrar a versão. O Octave é a mesma coisa, né? Vem aqui, version, ele vai me mostrar a última versão do Octave, tá? Depois do Python, já tinha comentado no outro vídeo, é interessante ter o Conda, que vai ser o gerenciador dos pacotes. A mesma coisa, aqui o sudo apt update e sudo apt upgrade. São comandos semelhantes, mas sempre é bom fazer os dois, tá? Inclusive o upgrade, ele também vai trazer uma instalação nova aí de atualizações, enfim, né? Ele vai trazer as atualizações recentes. Para instalar o Conda, é só seguir aqui as recomendações do site do próprio Conda, tá? É só seguir o que ele pede aqui, exatamente. E vai ter a instalação correta do Conda, tá? Ele vai fazer o gerenciamento daqueles pacotes lá, NumPy, SciPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch, enfim, qualquer pacote aí do Python, o Conda faz o gerenciamento. Na sequência, né, no próximo software
muito importante na computação científica é o R. O R é voltado para computação em estatística. E a forma de instalação dele é a mesma, é só seguir essa sequência aqui de comandos, tá? Mesma coisa. E instala ele primeiro. E na sequência, para utilizar o R de fato, recomendo que instale o RStudio, tá? E aí segue também essa sequência aqui de instalação, conforme está no site deles mesmos, né? Do RStudio. Depois instalado, né? A gente tem acesso então ao... Opa, eu coloquei o R aqui, mas o R também ó, também interpretado. Ele abre linha de comando, é só digitar aqui direto, ele já vai dar a resposta, tá? Mas o R é uma coisa, o RStudio é uma aplicação, um software que vai permitir então, né, mais funcionalidades e uma forma de manipular o R melhor, né? Ele tem uma semelhança ali com o Octave, vários softwares, né, que tem que são IDEs, que são softwares para escrita de código. Eles vão ter essa carinha aqui, né? Um local para você escrever o seu código, embaixo um console que vai mostrar o que está acontecendo, né? E se eu não aqui dá para digitar direto comandos. Aqui é um local para mostrar as variáveis, né, que vão sendo implementadas no código, um histórico de comandos, tutoriais se necessário. Aqui embaixo fica um gerenciador de pastas, o local onde vão ser feitas as plotagens, né, pode exportar elas depois de geradas, um gerenciador de pacotes. O R é interessante que ele é semelhante ao Python, ele tem uma infinidade de pacotes para plotagem, para trabalhar com dados, matrizes, enfim, uma infinidade de pacotes já desenvolvidos. E essa é a vantagem da utilização desse tipo de software, né? A comunidade vai lá, desenvolve esses pacotes, disponibiliza e a gente pode implementar eles no nosso código para facilitar a nossa vida, né? Ajuda e outras funções aqui. Então, o RStudio é muito importante e eu vou depois fazer mais vídeos mostrando sobre ele. Agora, falando um pouco sobre a parte de engenharia, né? É interessante nós termos um editor CAD e nada melhor em open source do que ter o FreeCAD. O processo aqui é o mesmo, acho que até eu nem tenho ele instalado, eu vou instalar. Deixa eu sair desse R aqui e vir aqui. Se eu for colar no terminal, tá? Ele não é Ctrl V, ele é Shift Insert. Eu venho aqui, faço a atualização do apt, instalo, copio o código, pode ser aqui ou ali, copio o código de instalação do FreeCAD, dou OK. Eu quero instalar o FreeCAD. O FreeCAD é bem interessante, né, na última versão dele, porque ele permite a modelagem paramétrica, tanto para mecânica, e alguns pacotes ali já estão voltados mais para engenharia civil também, né, de edifícios. E ele tem embutido nele um analisador de elementos finitos, se eu não me engano é o Elmer, e pode modelar ali diretamente no software um elemento, né, uma parte para ser analisada, gerar a malha e já ter algum resultado, né? Mas para isso tem outros softwares também, eu acho que é interessante nós abordarmos eles mais para frente. O Blender eu recomendo a instalação porque ele tem algumas vantagens aí na modelagem de elementos 3D e eu acho que é bem interessante se for necessário fazer uma modelagem de uma parte, um elemento, ou até mesmo para fazer uma visualização de alguma coisa que seja interessante aí em termos científicos, né? Vamos supor que vou escrever um artigo e eu preciso mostrar como uma peça é. É interessante vir aqui fazer a modelagem dele, né, em 3D, colocar um cenário, uma iluminação, abrir a câmera aqui e fazer a renderização do elemento para
utilização científica. Eu acho que é bem interessante e válido. Ele pode facilitar bastante aí na conceitualização visual, né, de elementos que nós queremos mostrar e detalhar, inclusive, né? Então, e o Blender ele é extensivo, ele tem add-ons que nós podemos acrescentar nele e ter uma infinidade aí de recursos adicionais. Então, é altamente recomendado a utilização dele, especialmente para finalidade científica. O Text Studio é um editor LaTeX. O LaTeX é a linguagem, né, uma linguagem de marcação. É interessante a gente destacar, né, o que é uma linguagem de marcação. Softwares como o Word, tá, você escreve o texto, formata e ele vai mostrar para você exatamente o que você está fazendo ali. Tem até uma sigla em inglês, que eu não vou me recordar agora, mas é o que você está fazendo, você está vendo. É mais ou menos assim. O LaTeX, ele é diferente, porque você digita o que você quer, né? Você digita tags, que são marcações, e essas tags vão permitir a renderização do arquivo de acordo com o que você quiser. Eu vou fazer um teste aqui, ó, só para a gente ver na inicialização rápida. E, bom, aqui ele já gera. Ele gera tags para geração do documento e nós podemos fazer aqui um teste de arquivo LaTeX. Eu venho aqui em renderizar e mostrar o arquivo ao mesmo tempo, ele já renderiza, né, e formata automaticamente. Eu acho que isso é a parte mais interessante do LaTeX. Essa questão da renderização fácil, né? Para finalidade científica, ele é excelente, né? É a partir dele que a gente consegue gerar documentos bonitos. Make title vai gerar uma capa. Vou criar uma section. Primeiro capítulo, só para... Ah, não, desculpa. Aqui, se eu for fazer capítulo, é chapter. Vamos apagar esse aqui, primeiro capítulo. Desculpa, sim. Renderizar, ele vai gerar uma capa bonitinha, com data. Vai atribuir um título para o capítulo. Então, é uma maneira muito prática de gerar documentos padronizados, especialmente voltados para finalidade científica. A gente pode se aprofundar nele também aqui. Ele é muito interessante na questão de geração de equações. Tá? Você vai gerar uma equação aqui, por exemplo, o formato de escrita, depois que a gente pega a maneira de escrever no LaTeX, ela é muito prática, porque gera equações bonitas e rápidas de escrever, né? O que a gente demoraria um monte de tempo para escrever lá sei lá, no Word, aqui é muito rápido. Estou fazendo uma equação aqui sem fundamento nenhum, né? Só para mostrar... Opa, eu tenho que fechar aqui com um cifrão. Para mostrar que é muito rápido escrever uma equação no LaTeX. Tá, então... Esse aqui é altamente recomendado. Depois a gente pode se aprofundar também. O ParaView, ele é um software de visualização científica de resultados de outros softwares. Por exemplo, depois eu vou mostrar mais para frente, tem o OpenFOA, que ele gera análises de mecânica dos fluidos. Nós podemos pegar os resultados desse software e analisar a partir do ParaView. O ParaView, ele tem uma série de funcionalidades e serve justamente para obter visualização científica. Esse aqui também é interessante, a gente pode explorar mais para frente, né? E como eu falei, então, o OpenFOA é um software de computação voltado para a mecânica dos fluidos, só que ele é totalmente em linha de comando, tá?
Por isso que precisa do ParaView para visualizar. Mas a associação dos dois aqui é fantástica, tá? Ele bate muito bem aí com softwares comerciais, inclusive. O Salomé já é um software multitarefa, assim, voltado para elementos finitos. Também faz uso do ParaView para visualização dos resultados, mas ele tem um editor de geometria, um editor de malha e junto o solver também de elementos finitos. Então é bem interessante assim a utilização dele voltado para elementos finitos. E a instalação dele para o Linux aqui é um pouquinho mais complicada, mas não é lá também muito difícil. Eu acho que é interessante a gente falar também do... Não, desculpa, não é o GitHub, é o Git. O Git é um controlador de versionamento de software que ele funciona assim. Vamos supor que eu mesmo, eu faço parte de um grupo de programadores e eu vou desenvolvendo ali um programinha, um software, alguma coisa de computação e eu não consigo fazer isso tudo num único dia, eu preciso fazer ao longo do tempo. E ao longo do tempo eu vou alterando esse código também, porque a gente vai depurando ele e analisando e percebendo melhorias que podem ser feitas, enfim. E na medida que eu vou mudando esse software, eu não vou trabalhando como a gente costuma fazer no TCC, versão 1, versão 2, versão final, agora vai. É interessante que a gente tenha um controlador de versionamento que, na medida que eu vou fazendo essas alterações, eu vou subindo essas alterações no Git e assim eu tenho um controle do que foi feito antes e o que vai sendo feito ao longo do tempo, né? Para chegar a uma versão final. Então, o Git é um controlador de versionamento e ele tem que estar, né, no workflow de trabalho de quem vai fazer algum trabalho em computação científica por essa necessidade de controle, né, em conhecer de onde se saiu, para onde se está indo e se precisar retornar alguma alteração anterior, ter isso de uma forma facilitada. Então, o Git é recomendadíssimo aí de ser utilizado. Eu acho que por enquanto eu vou me ater a esses softwares. O VS Code, ele é um software da Microsoft que ele é um editor de texto só, tá? Só que a vantagem dele é que ele faz as marcações de palavras reservadas de linguagens de programação e para isso a gente só precisa instalar aqui as extensões, né, das linguagens para que a gente consiga então essa marcação, um autocomplete, né, se a gente vai escrevendo ali, ele consegue dar um autocomplete e sugerir as palavras necessárias. Dá para associar ele com o Copilot, hoje seria a inteligência artificial que gera código automática. O recomendado é que sejam trechos curtos, coisas repetitivas, né? Mas a estrutura lógica ela tem que partir do programador, daquele que está desenvolvendo o software. Mas é bem interessante o Copilot, só que ele é um recurso pago, né? Mas pode ser integrado aqui no VS Code. O VS Code, para mim, assim, acho que é o mais recomendado de se utilizar. Tem outros editores de texto, que são, por exemplo, para Linux até eu não sei quais são os que são mais utilizados, porque eu sempre utilizei o VS Code. Eu vou dar uma pesquisada depois, mas para Windows eu sei que tem o Notepad, que ele faz esse tipo de marcação, só que não tem autocomplete. E dependendo da linguagem tem os próprios delas também, né? Por exemplo, o Python tem o Spyder é bem interessante. Até recomendo utilizar, eventualmente, né, se for necessário. E, bom, assim a gente tem um controle também, né, do que está sendo gerado e visualização facilitada, né? Essas diferenças de tonalidade que ajudam a gente a perceber o que é uma variável, o que é uma biblioteca, o que é uma palavra reservada do software. E é importante utilizar eles. Acho que esses são os principais para se iniciar no mundo da computação científica a partir do Linux.
Tem outros ainda também, tem bibliotecas, né, que são instaladas diretamente no terminal, né, compiladores, por exemplo, o GCC para compilar códigos em C, C++, o GFortran para compilar em Fortran. São pacotes, são compiladores, bibliotecas necessárias para se rodar. É interessante instalar o Build Essentials também, que traz várias ferramentas importantes para construção de softwares no Linux. A gente pode se aprofundar isso depois, por enquanto a gente só vai dar uma olhada aqui no que é interessante de se ter, né, para a computação científica inicial. Depois a gente pode se aprofundar em nuances diferentes aí, em como configurar os ambientes, tá bem?